A justiça divina é a abordagem geral que estamos tratando, o assunto geral do estudo do atual trimestre das lições bíblicas de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na 4ª lição e o tema de hoje é: quando se vai a glória de Deus? Nós temos visto, e é importante, nós que estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, estarmos atentos à sequência dos assuntos e, consequentemente, observarmos bem aquilo que está sendo tratado no trimestre, que está sendo estudado no trimestre, para que a gente possa compreender bem o todo, a abordagem geral. Inclusive, é muito bom que cada um de nós, os professores de escola bíblica, estejamos bem atentos a isso e procuremos ambientar os alunos, despertar os alunos a observarem bem isso. Porque nós tivemos uma primeira lição que trouxe um norte daquilo que teremos para todo o trimestre, para todas as 13 lições do trimestre. Começamos observando uma visão geral, começamos a estudar uma visão, fazer uma abordagem de uma visão geral do livro, procurando observar, entender um pouco sobre o conteúdo do livro, como se divide os assuntos que são tratados ao longo do livro de Ezequiel. Na lição 2, nós estudamos de forma enfática o capítulo 7, com a temática Vem o Fim. Na lição 3, a lição passada, nós aprendemos o capítulo de número 8. Uma abordagem do capítulo 8 do livro de Ezequiel, com o tema As Abominações do Templo. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre essa temática, quando se vai a glória de Deus, que é uma situação subsequente àquilo que vimos na lição anterior, na lição 8. Estudamos sobre as abominações do templo, agora vamos estudar sobre como, ou seja, quando se vai a glória de Deus. E essa abordagem envolve os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Ezequiel. O textual da nossa lição é de Ezequiel 11, 23, que diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se retirou do meio da cidade, né? E se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, a glória de Deus que estava na cidade, que estava ali perto do povo, a manifestação da presença divina, se afastou do meio da cidade, se retirou do meio do povo e se pôs sobre o monte. A verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então, o que nós temos para hoje é uma abordagem que mostra a atitude de Deus em decorrência da atitude do homem. Mostra que a glória de Deus se retirou de perto do povo, se retirou da cidade, se retirou do templo, por causa dos terríveis maus, horríveis atitudes cometidas pelo povo, inclusive dentro do templo do Senhor. Então, essa lição mostra que a glória de Deus, ela representava a presença do Senhor, a presença de Javé, o Deus dos judeus, o Criador dos céus e da terra, que estava no templo. Então essa lição nos mostra que a glória de Deus representava a presença do Senhor no templo. Então, essa glória de Deus que estava no templo era uma manifestação de Deus dentro do templo, no meio do povo. Era uma manifestação da presença de Deus. Então, essa glória de Deus representava que Deus estava ali, que a presença de Deus estava naquele lugar. Nós vemos que quando Deus havia mandado Moisés construir o tabernáculo, que seria um lugar para adoração, Deus explicou para Moisés qual seria a razão pela qual ele estava dando-lhe esta ordenança.
Conforme Êxodo 25, versículo 8, que o texto diz, o texto que o próprio Deus falou, e me farão um santuário. Aí ele justificou, para que fazer esse santuário? Aí o texto continua dizendo, e habitarei no meio deles. Ou seja, façam um tabernáculo para que eu possa estar perto de vocês, para que eu possa habitar nesse tabernáculo, para que a minha presença esteja ali, para que vocês possam chegar-se ali para me adorar, para me servir. Então o tabernáculo foi um lugar que Deus ordenou a Moisés que construísse, que seria o lugar onde ele estaria, onde a sua presença se manifestaria. Então nós vemos que a presença de Deus ali, desde o tabernáculo que Deus direcionou Moisés a fazer, não seria uma presença incondicional. Seria uma presença que estaria condicionada à atitude do povo, ao compromisso que o povo de Deus teria com o Senhor. Ou seja, Deus tinha feito uma aliança com o seu povo no Sinai. E para Deus continuar, para que Deus continuasse presente com o povo, Deus havia deixado-os entender que dependeria de eles permanecerem firmes no compromisso que tinham feito com Deus. Então, isso mostra que Deus quer sempre estar presente na vida dos seus filhos, do seu servo, do ser humano. Mas para isso, o ser humano precisa ter compromisso com Deus, compromisso com a sua aliança, compromisso com aquilo que Deus quer de cada um. Primeiro tópico fala sobre a glória de Deus. Nós vemos aqui que a glória de Deus baixou do céu à terra. Primeiro no tabernáculo. Depois nós vimos que essa cena ela veio a repetir-se quando da inauguração do templo do Senhor, que havia sido construído pelo rei Salomão. E nós vemos ali que é maravilhoso o texto que diz que a glória de Deus encheu a casa, foi algo extraordinário no dia da inauguração do templo de Salomão. Primeiro subtópico, o significado do termo, da palavra glória. Vem de uma palavra hebraica que quer dizer peso. Significa peso, né? E a versão da Bíblia, do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, traz o termo doxa, um termo para a palavra glória, traz um termo doxa, que quer dizer resplendor ou poder. Nós vemos que nas visões de Ezequiel, a palavra glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Segundo subtópico, a glória de Deus. Nós vemos que esse resplendor da glória de Deus, essa manifestação de Deus, ela veio aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo, conforme Êxodo 40, 34, 35, e que era a presença de Deus que estava sendo manifestada no meio do seu povo, e que acompanhou o povo de Deus, Israel, nas suas jornadas no deserto, até o início do reinado de Salomão. Então Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo, onde ele manifestaria a sua presença, onde o resplendor da sua glória se faria presente. E esse tabernáculo seguiu o povo até o início do reinado de Salomão, quando posteriormente o Salomão, cumprindo uma ordem divina, construiu o templo para adoração ao nome do Senhor. Aí nós vemos que a arca foi transferida para o templo. E nós vemos, conforme 2 Crônicas 5, 13, 14, que a glória do Senhor encheu o templo que havia sido construído para adoração a Deus. Então nós vemos que Deus ali, conforme nós lemos em 2 Crônicas capítulo 7, aquele texto maravilhoso, 2 Crônicas 7, 14, 15, 16, nós vemos ali que Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizerem nesse lugar. Então Deus estava ali se comprometendo em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração que fizessem no templo, no lugar de adoração. Só que a promessa, como acabamos de citar, ela era condicional. Ou seja, se vocês se arrependerem, se vocês se humilharem, se vocês me buscarem. Então, para Deus fazer, ele queria que o povo fizesse a parte deles. Que eles se comprometessem com aquilo que Deus queria deles, que eles precisavam ser e fazer. Portanto, era algo condicional. Mas parece que o povo se esqueceu. Parece que o povo não se lembrava do que Deus tinha dito. Aí agora, eles não estavam se humilhando a Deus, não estavam buscando a Deus, não estavam orando a Deus, estavam buscando a outros seres, como vimos na lição passada. Das terríveis abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Pessoas buscando outros seres, outros deuses. Ao invés de buscar o Criador do Universo, em vez de buscar o Senhor Jeová. Então eles estavam cometendo o terrível pecado da idolatria. Que é uma abominação, é algo que causa nojo diante de Deus. Segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus. Nós podemos ver que houve um processo ali da retirada da glória de Deus. O povo havia se afastado de Deus. O povo havia abandonado os princípios e valores que Deus havia os ensinado. E nós vemos agora que a glória de Deus ela vai se retirando, ela vai se afastando. É Deus mostrando que ele estava se distanciando de quem estava cometendo todo tipo de pecado. Aí nós vemos que a nossa lição nos mostra que, primeiro, a glória de Deus que estava sobre os querubins, que ficavam sobre a Arca da Aliança, ali no Santo dos Santos. Nós vemos que a glória de Deus, aquela manifestação estava sobre os querubins, que ficavam sobre a Arca da Aliança. Aí ela passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins, e aos poucos afastou-se completamente do templo, e por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Agora tinha templo, mas não tinha presença. Agora ainda tinha templo, mas não tinha manifestação de Deus. Ainda tinha templo, mas Deus não estava mais presente. Muitos estão sendo templo, na teoria, mas a presença de Deus já não está mais na vida deles. Muitos estão se dizendo igreja, mas a presença de Deus não está na vida destes. Muitos dizem que são templo do Espírito, e dizer, qualquer um pode. Dizer é muito fácil. Agora, muitos destes estão como aquele templo em Jerusalém. Já não tem mais a presença de Deus na vida, que é o que de fato assegura que temos Deus em nossas vidas, que temos a presença de Deus. Primeiro subtópico, o querubim e a nuvem. Nós vemos que isso indica a retirada da presença de Deus. Quando nós vemos que a manifestação da presença de Deus estava sobre o querubim, e quando ela sai, o querubim ficava sobre a arca. Então a presença, aquela manifestação, estava sobre a arca. Quando ela se retira de sobre o querubim que estava sobre a arca, ela estava se retirando da arca. A arca era uma forma de representar a presença de Deus, mas se Deus se afastasse, ficava só aquele objeto quadrado. É como alguém que tem a Bíblia. Aí a pessoa pode até ter uma Bíblia. Aquela é a palavra de Deus, mas ele não está usando, nem todos estão usando como palavra de Deus. Nem todos estão dando valor àquilo que eles têm. Tem pessoas que têm a Bíblia para cumprir um ritual. Às vezes como um amuleto. Então quando a presença se retira de sobre os querubins, aquilo estava indicando que a retirada da presença de Deus daquele lugar, daquele ambiente,
o último compartimento ali, quando se entrava no templo, o último compartimento que era o lugar santíssimo, onde a presença de Deus estava manifestada. Então essa nuvem, ela está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, quando ela se manifestava sobre o tabernáculo, né? A presença de Deus esteve no tabernáculo, esteve permanentemente desde a inauguração do templo, quando Salomão construiu, ou seja, desde a inauguração do tabernáculo feito por Moisés, e finalmente também no templo construído por Salomão. Nós vemos então que a presença de Deus, ela atingiu ali o clímax, o ponto alto da manifestação de Deus, foi posterior a esse momento. Esteve no tabernáculo, esteve no templo, mas a presença de Deus atingiria o clímax, o ponto alto da presença de Deus na vida do ser humano, viria a acontecer posteriormente, conforme registra o evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz: "E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Deus sempre quis estar no meio do seu povo. A sua presença manifestou-se no tabernáculo, manifestou-se no templo, e agora ela viria a ser, atingir o ponto alto e manifestar-se permanentemente através do seu Filho Jesus, quando o texto bíblico diz que o verbo se fez carne. O verbo, que é Jesus, se fez carne, veio em forma humana, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era Jesus trazendo a presença de Deus para perto do ser humano da forma mais impactante possível. Segundo subtópico, a retirada da presença de Deus. Nós vemos que a glória do Senhor pairou sobre os querubins, depois que ele tinha se retirado dos querubins que ficavam sobre a arca, que veio para a entrada do templo, ela veio a pairar sobre os querubins, e aos poucos foi se afastando completamente do templo. Nós vemos que Ezequiel, ele acompanha a glória de Deus, conforme nós vemos na nossa lição. Ezequiel, ele acompanha ali aquela a saída, a movimentação daquela manifestação da glória de Deus, retirando-se do templo, flutuando sobre os querubins. Ele vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para partir de forma definitiva. Eu fico pensando como está a mente do profeta, que alertou o povo, que profetizou, que transmitiu a mensagem divina, que viu aquelas abominações e que agora está vendo o processo da retirada, do movimento em retirada da glória de Deus do templo do Senhor. Nós vemos que a saída da glória de Deus estava representando de forma categórica e definitiva para o povo a retirada da presença de Deus. Com isso, se aproxima então ali, naquele momento, aproximava-se a destruição do templo, que acabou acontecendo, como o próprio Deus dissera, através dos seus profetas, pelos caldeus, no ano 587 a.C., o templo e a cidade de Jerusalém acabaram vindo a ser destruídos. Terceiro subtópico. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A nossa lição nos mostra que a presença de Deus no templo era privilégio para o povo de Israel. Mas essa presença de Deus ali no templo, exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Eles tinham que ter a responsabilidade, o entendimento, o compromisso
com Deus, de não desobedecerem a Deus, de não pecarem contra o Senhor, honrarem a sua presença, para que aquela presença continuasse no templo, continuasse no lugar de adoração. Então nós vemos que Ezequiel acabou vendo a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu. Nós vemos então que com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Então, irmãos, nós podemos ver que se a presença de Deus já não está mais, nós não temos mais a proteção divina, nós não temos a bênção do Senhor. O ser humano passa a ficar sem um norte, sem uma proteção, sem um escudo, sem uma ajuda divina. Então o povo agora, o templo, onde o povo reunia-se para buscar a Deus, ficou agora vulnerável, já não tinha mais a presença de Deus, só era o local, mas não tinha de fato. Então ficou vulnerável. Se não tem a presença de Deus, o inimigo acabou sendo uma consequência, entre aspas, natural, em decorrência da atitude do povo. Deus se afasta. E quando o inimigo vem, destrói a cidade e destrói o templo. Deus permitiu por causa do pecado, dos terríveis erros que o povo havia cometido. Terceiro tópico, sobre o segundo templo. Nós vemos que o rei da Pérsia, Ciro, baixou o decreto que deu fim ao cativeiro do povo de Judá. No ano 539 a.C., Deus usou o rei Ciro, o rei persa, para tirar o povo. Deus tinha permitido, por causa do erro do povo, que nós já havíamos dito anteriormente, que o povo fosse levado cativo. E Deus agora usa o rei da Pérsia para decretar a retirada do povo, o retorno do povo à sua cidade. Em seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo. Era Deus usando um rei não temente a Deus para abençoar o povo, para ajudar o povo. Para além de trazê-los de volta para sua terra, o próprio rei decretou também que o templo do Senhor deveria ser refeito, reconstruído. Primeiro subtópico, o segundo templo. É conhecido como o Templo de Zorobabel e que foi inaugurado no 6º ano de Dario, 516 anos antes de Cristo. A nossa lição cita que essa construção feita na época do rei Ciro, reconstruindo o templo que Salomão tinha feito, não era uma construção com a mesma dimensão e com a mesma beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão. Então, mais uma consequência da atitude do povo. Agora, o templo já não era o mesmo, já não era igual. Mas Deus permitiu que fosse reconstruído. Segundo, o templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Então nós vemos que tinha sido feito o tabernáculo, depois o templo construído por Salomão, depois reconstruído no tempo de Ciro e reformado por Herodes Magno, né? E nós vemos que os trabalhos de reforma do templo nos tempos de Herodes se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e foi concluído em 66 depois de Cristo. Levou bastante tempo para fazer essa reforma e ampliação do templo, né? Que era ali conhecido ficou como o cartão postal de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Terceiro subtópico para fecharmos o terceiro tópico, a presença do Filho de Deus. Nós vemos a partir da nossa lição bíblica que não há registro de que a glória de Deus, que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Diferente do que aconteceu no tempo de Moisés, na inauguração do tabernáculo, e no tempo de Salomão, na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Então nós vemos que a glória de Deus encheu o tabernáculo, no tempo de Moisés, encheu o templo
no templo de Salomão. Não há registro de que quando veio a ser construído, na época de Zorobabel, no templo do rei Ciro, não há registro de que a glória de Deus encheu o templo. Quando Herodes reformou e ampliou, não há registro de que a glória tomou o ambiente, mas há registro categórico de que a glória de Deus voltou de forma tremenda e impactante através de Cristo Jesus, o seu Filho. Então nós vemos que a sua presença nele se fez a glória da segunda casa. Nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Então nós vemos que em Ageu capítulo 2, nós vemos o profeta falar sobre a glória da segunda casa. E ele dizer que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E isso cumpre-se em Jesus. Quando Jesus vem, a glória através de Cristo foi maior do que a glória da primeira casa. No dia dos tempos de Salomão, a glória foi tremenda, a manifestação de Deus. Mas a manifestação divina através de Jesus foi maior do que no tempo de Salomão. Então, nós vemos que o templo desempenhava várias funções em Israel. Era um lugar de perdão, era um lugar de encontro com Deus, era um lugar da presença divina, era o centro espiritual da nação. Mas veio Jesus, o Filho de Deus, para substituir o templo, para trazer a presença de Deus, porque agora quem representa a presença de Deus em nossas vidas é o seu Filho Jesus, que desceu do céu, morreu na cruz, ressuscitou, padeceu por nós e nos deu vida, nos deu comunhão com Deus, nos levou de volta à presença do Pai. Para nós finalizarmos, quarto tópico, sobre o Senhor Jesus e o templo. Nós vemos que assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Explicação teológica. Jesus disse em Lucas 11:31, eis aqui quem é maior que o templo de Salomão. Ele disse em Mateus 12:6, está aqui quem é maior do que o templo. Jesus estava dizendo, olha, se o templo era importante, se o templo era fundamental para a vossa reunião, para a adoração a Deus, agora vocês recebem alguém que é maior. Aqui está alguém que é maior que o templo, que é melhor que o templo, né? Então, quando Jesus cura ali o paralítico em Cafarnaum, Marcos capítulo 2, Jesus diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus estava dizendo, agora tu não precisas de fazer sacrifício no templo, porque eu estou substituindo o templo e eu tenho poder. Eu tenho autoridade para perdoar o teu pecado. Agora vocês não precisam mais do templo, vocês precisam de mim. Então era uma mensagem direta para os sacerdotes daquela época, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Jesus estava mostrando que estava ali num processo de conclusão da função do templo, né? E por isso que João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Segundo subtópico, o fim do templo. O Senhor Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele disse em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma mensagem alusiva ao templo. Em Marcos 13, ele tem a mesma citação. E em Lucas 21, Jesus diz, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós vemos que Jesus anunciava então o fim do templo, como fizeram Ezequiel e outros profetas, que como ele profetizaram o fim do templo. Agora era Jesus que estava profetizando. E nós vemos que a glória de Deus se retirou do templo antes que ele fosse destruído, né? Terceiro, a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, Mateus 27:51, o véu do templo se rasgou de alto
abaixo. Estava ali então definitivamente concluída a missão do templo. A partir daquele momento, é em Jesus que nós temos redenção e que temos oportunidade de perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo, mas Deus habita em cada um de nós, em cada cristão, individualmente. E isso aconteceu através do Emanuel, do Deus conosco, de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus, o Senhor e Salvador da humanidade. Portanto, para concluirmos, em ambos os casos, tanto no período de Ezequiel como no período de Cristo, Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. A glória de Deus saiu, a glória de Deus retirou-se por causa do pecado do povo, por causa da atitude do povo. Em ambos os casos, ocorreu o afastamento da presença de Deus, porque porque o povo rejeitou a Deus. Que nós possamos aprender com aquilo que vivenciou o povo judeu e que contribuamos para que a presença de Deus seja permanente em nossas vidas, que a presença de Deus não se retire, mas que Ele continue no nosso meio, que nós continuemos na presença do Senhor, servindo-o, adorando-o, obedecendo-o, nos sujeitando ao Criador de todas as coisas e Senhor, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Próxima lição, contra os falsos profetas. É a lição do próximo domingo, onde estaremos abordando a questão do capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel. Querendo o Senhor, traremos a próxima videoaula daqui a alguns dias. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.